Ai, amo vocês. Amém? Amém? Ai, amo muito, love you, vocês. Glória a Deus, irmãos, nós estamos transmitindo essa conferência para algumas nações da terra. Existem pessoas de diversos lugares nos ouvindo hoje. E é um prazer a gente poder fazer parte disso. Eu acho que isso é muito profético. Nós estamos sonhando com algumas nações, dentre elas, Portugal, já há algum tempo, e a Bélgica. Estamos sonhando, e temos já amigos nos Estados Unidos, que são luzes naquele lugar, e eu tenho certeza que Deus vai fazer algumas coisas. Mas nós temos sonhado também com a Bahia. A Bahia tem sido, talvez, uma das razões da comunidade Fome e Sede, Deus ter levantado ela. E nós estivemos lá alguns dias, e desde que nós saímos não para de converter pessoas lá. Nós fomos recebidos lá de forma que a gente não queria ser recebido. Foi bastante complexo, mas o Senhor nos deu vitória em tudo, irmãos. E uma hora dessa a gente conta o testemunho, tá bom? Alguns irmãos já adquiriram o livro ali, nunca foi um propósito, nunca foi uma proposta, sempre foi um propósito. A gente escreveu esse livro depois de recebermos uma proposta para sair do Brasil. Toda a minha família, eu e minha esposa e os meus filhos, morarem em pelo menos 7 lugares das nações. E era uma proposta muito boa, era uma proposta irrecusável, mas o Espírito Santo falou comigo para que eu não ficasse com aquela proposta e ficasse com o propósito. O propósito era permanecer no Brasil e continuar cuidando das coisas do Senhor aqui. Então, para mim foi muito fácil dizer não, mas o pastor Cássio quase ficou endemoniado. Eu quase tive que expulsar o capeta dele, né? Tive que orar muito com ele lá no centro. Falei, Cássio, não deixa o diabo usar sua boca não, né? Que realmente era uma proposta muito boa, até mesmo para a vida profissional dos meus filhos, para o futuro deles. Mas o Senhor, Ele já tinha falado no meu coração como eu deveria me comportar diante daquela proposta um ano antes. Um ano antes Ele disse comigo, você vai receber uma proposta e você vai achar que ela vem de mim, mas tudo isso era para provar o teu coração, e você vai escolher, mas eu te dou liberdade para você escolher entre o que está sendo oferecido a você e entre aquilo que eu tenho para você. Mas você vai ser abençoado de todas as formas. Deus me disse assim, e era algo muito, mas muito grande, irmãos. Não era algo pequeno, não. E aí eu disse, não, Deus, eu vou ficar com a essência, eu vou ficar com aquilo que o Senhor falou comigo desde 1995. É com aquilo que eu vou ficar com aquilo que o Senhor falou comigo lá na porta da igreja, quando eu estava de bermuda e camiseta. O irmão Carlos, da pastora Célia, pastor Carlos hoje, saiu da casa dele, me encontrou na porta da igreja, ele disse algumas coisas ao meu coração, e eu disse, isso nunca vai acontecer, disse para ele, isso nunca vai acontecer, né? Mas amém, glória a Deus. E o certo é que as coisas estão acontecendo, a gente nem percebe. Então estou muito feliz, e você pode adquirir o livro ali. Eu preferi o Lucas, meu filho é muito bom com essas questões de marketing, a equipe da igreja é um negócio fantástico, mas eu preferi, irmãos, fazer de forma simples, como eu sou simples, sem banner, sem muito estrondo, sem muita coisa, muita pompa.
porque toda honra e toda glória sejam dadas a Jesus, amém? E eu já falei para Deus que eu não quero ser conhecido pelas canções que eu já escrevi, eu não quero ser conhecido por livro que já escrevi, não quero ser conhecido assim. Eu quero ser conhecido por ter vivido uma vida apaixonada por Jesus, andando com Ele, servindo a Ele, é assim que eu quero ser conhecido. Porque tem muitos homens, lógico, escrevem muito melhor do que eu, vão deixar um legado. E quando você escreve, você deixa um legado, você está deixando algo para gerações que virão. A gente vai lançar agora na Amazon também, e já tem um segundo livro que já me ligaram de lá, e já vai sair agora até o dia 25 de fevereiro. Se chama A Lepra, Jamais Haverá Cura Sem Exposição. Mas eu quero que essas coisas aconteçam bem naturalmente, sem muita luz. A luz que tem que brilhar é Jesus, amém? Um colega meu lá no Pará falou: você é um péssimo vendedor de livros. No primeiro dia eu vendi 10 livros. Eu disse: glória a Deus. No segundo dia ele ficou me perturbando. Eu falei: não, rapaz, não perturba não, que eu não dou conta de fazer esse negócio não. Aí ele falou: mas você nem você acredita no que você escreve? Eu falei: não, eu acredito. Mas eu não sou vendedor de livros. Eu sou um proclamador do Evangelho. É diferente. E quando foi no terceiro dia, a gente vendeu mais livros do que a gente imaginava. Então a gente vai pregando o nome de Jesus. Se você quiser ser edificado, se você quiser aprender um pouco daquilo que Deus me deu ao longo de alguns anos, você pode procurar ali. Já tem muita gente que comprou no Brasil. É um livro muito simples, qualquer criança lê, compra para você, compra para dar para alguém, abençoe alguém, amém? Glória a Deus. Vamos junto? Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Irmãos, eu estou muito feliz, a gente adquiriu essas câmeras. Eu quero fazer uma menção honrosa aqui a irmã Ciete. A irmã Ciete, ela mora em Jacareacanga. Ela mora... eu posso ir até aqui, né, João? Até aqui, eu posso ir até aqui, assim, mais ou menos. Beleza. Vai pôr um tapete aqui para os pastores saberem até onde eles podem ir. Né? Então, a irmã Ciete, ela, vendo um culto desse aqui, nosso aqui, irmãos. Por que eu quero falar isso? Porque o pastor Maciel, ele sempre falou assim: a gente precisa melhorar esse lugar. Só que eu sinto esse lugar muito pequeno. Eu acho esse lugar muito pequeno, irmãos. Mas muito pequeno mesmo. E eu acho que eu vou dar trabalho para os irmãos esse ano, porque a gente vai começar a quebrar umas paredes aí. Acho muito pequeno. Muito pequeno para o tamanho do Deus que nós servimos e para aquilo que Deus quer fazer aqui. Mas muito pequeno mesmo. Então, a irmã Ciete assistindo um culto, com aquela câmerazinha bem pequenininha. E ela estava lá e ela disse: eu quero fazer uma oferta de R$3.500 para vocês comprarem uma câmera boa. Porque aquilo que vocês pregam precisa chegar em muitos lugares. E nós ficamos juntando dinheiro aí para poder comprar 2 boas câmeras. E eu tenho um dom de entrar no LX e o povo me vender muito barato. Né? Tenho um dom. Então, assim, se a gente fosse gastar mesmo, ia ficar por volta aí de uns 20, 25 mil reais. Mas o Senhor foi promovendo pessoas, e as pessoas foram nos abençoando, a gente deu uma entrada, e o resto a gente acredita que Deus vai fazer. Então você que está me ouvindo aí em casa aí, você quiser fazer uma oferta, Guilherme vai colocar o Pix aí, você pode entrar, e você pode fazer a sua oferta. Nós somos um ministério sério, amamos o que Deus ama. Quero dizer que Deus não ama cadeira, que Deus não ama parede, Deus ama vidas. E nós investimos para que as vidas possam ser alcançadas com o Evangelho. Para que você que está aí sentado possa se sentir bem. Esse arzinho que está soprando é para você. Se o som está chegando aí é para você. Porque Deus não precisa desse som. Deus tem um digital lá, uns anjos cantando santo, 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 não precisa disso. Né? O som dele é perfeito, é maravilhoso. Mas nós damos ao Senhor esse culto, nós entregamos para Ele esse culto, e nós usamos o que temos de instrumentalidade aqui para fazer com que chegue na casa de outras Cietes.
Por isso que eu peço para você compartilhar. Por isso que eu peço para você entrar no da comunidade, da sede aqui, e ser nosso parceiro aqui mesmo. E fazer a gente alcançar o que a gente precisa alcançar. Quando o pastor Maciel está lá, eu vejo o pastor Cleio, o pastor Valdir, outros pastores que estão aqui, a Neiva, transmitindo o culto. Como eu peço a Deus para os irmãos entenderem, entrar ali e compartilhar. Porque talvez você pense que não é nada, mas o seu compartilhamento ali é você evangelizando alguém, evangelizando a sua família, evangelizando talvez alguém que você nem consegue evangelizar com a sua própria vida, porque você tem vergonha às vezes. Mas um cliquezinho aqui vai fazer com que as pessoas da sua família recebam a palavra do evangelho, elas podem ser salvas. Então a palavra do Diogo, irmão do Cássio, é: seja ousado. Compartilhe, irmão. Compartilhe. E vamos fazer essa live chegar lá na China, lá na Coreia, lá no Japão, lá nos Estados, não sei aonde, em algum lugar, lá no meio do sertão, onde estava a irmã Siete, fazer chegar lá. E o mais interessante é que a irmã Siete ouve aquela palavra, no outro dia, acho que 2 dias depois, ela pega o ônibus, ela viaja 2.400 quilômetros, se eu não me engano, 2.500 quilômetros de ônibus, ela viaja 400 quilômetros de estrada de chão, ela chega na porta da minha casa, ela pede para me conhecer, a gente senta, eu prego o evangelho da salvação para ela, o evangelho do reino, ela aceita Jesus, eu mando encher a banheira lá de casa, eu batizo ela, faço a ceia, e ela é a nossa irmã, que está lá no meio da Amazônia, ouvindo a palavra de Deus, irmãos. Isso é fazer missões. E foi assim. E hoje ela é uma das maiores contribuidoras aqui do ministério. Tem paixão em ver o evangelho chegar além. E essa semana o Denis, ela é mãe do Denis, o Denis me mandou um vídeo, ela no meio de uma praça pregando o evangelho. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo, irmãos. E aconteceu através de uma live. Então o pastor Clodoaldo, ele costuma dizer que tem 3 igrejas. A igreja que se reúne aqui, essa nós não podemos deixar de nos reunirmos. A igreja que se reúne na célula e agora a igreja digital. São as pessoas que não têm condições de vir, podem nos ouvir. Amém? Então você é meu parceiro nisso. E eu gostaria que você abrisse o seu coração para investir muito nesse lugar. Nos projetos sociais na Bahia. Eu preciso falar isso, irmão. Nós fomos para a Bahia e o Maciel, ele outro dia foi lá em casa e ele falou comigo: olha pastor, olha apóstolo, eu sinto que aquela região da Bahia ali é a nossa África. É o lugar que a gente tem que investir. E quando eu estou saindo de lá, uma intercessora me abraça. E ela começa a chorar, irmão. E ela começa a me sacudir. E ela começa a falar: por favor, não esqueça de nós. Eu fiquei até sem graça. E ela falou: o dia que o senhor não tiver dinheiro, o senhor tiver que vir para a Bahia, enche o tanque do carro. E sem dinheiro venha. Porque o combustível que o senhor colocar lá em Goiânia fará o senhor chegar aqui e voltar. Irmão, aquele negócio mexeu comigo. Porque eu sei o que é viajar sem combustível no carro e o carro chegar. Aquilo ali mexeu comigo. Então nós temos um desafio no sertão da Bahia. E eu já fiz uma reunião com o Bispo Paulo, que é o nosso coordenador hoje da escola Plenos, nossa escola de ministério aqui da igreja. E nós já estamos com tudo organizado. E nós vamos ter a nossa extensão lá no sertão da Bahia para formar obreiros, lá na Bahia, lá no Quilombo, o Felipe, a Ceice e tantos outros que vão nascer, né, nesse projeto. E agora, nessa última viagem nossa, nós pudemos batizar o pai e batizamos o filho. Amém? Foi um negócio assim fantástico, né, uma coisa maravilhosa. E nós estamos enviando amanhã nós vamos consagrar o Chiquinho e a Graça, missionários aqui do ministério, e eles estão saindo de Rio Verde, deixando tudo, deixando filhos, deixando casa, e vão servir ao Senhor lá na Bahia, irmão. Olha que coisa, a igreja de Rio Verde nasceu tem poucos dias, e já está enviando missionários para as nações da terra. Então não é o tamanho da igreja, é o tamanho do coração. É diferente, irmãos.
É diferente. Outro dia eu falei com o Paulo, eu falei, Paulo, sabe qual é a minha maior dor? Ele falou, o quê? É que as pessoas cada dia mais querem ficar aqui. Elas não querem ir. Elas não querem ir. E Deus tem nos chamado para alcançar as nações da terra. Amém? Vamos lá? Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Coloque a mão no seu coração. Diga: Senhor Jesus, fala profundamente comigo. Eu quero ouvir a sua voz. Amém? Glória a Deus. Vamos tentar ser sucinto, quase que impossível, mas vamos tentar. Uma das coisas que eu mais venho, nós estamos numa conferência de ativação profética. E às vezes esse nome é um nome muito estranho, porque ativação profética, o que quer dizer isso? Né? Por exemplo, nós sabemos que há alguns anos nós víamos muito poucos atletas cristãos. E hoje nós temos quase que uma escola de atletas cristãos que tem o propósito de pregar o evangelho no meio do atletismo. Por que isso aconteceu? Porque eles foram ativados espiritualmente. E nós temos na comunidade Fome e Sede o Jean. O Jean é irmão da pastora Joyce, lá de São Luís, Maranhão. Ele é goleiro do Retrô, lá, se não me engano, no Pernambuco. E o Jean é um missionário de Deus dentro do futebol, dentro do esporte, porque ele entendeu a chamada dele. Ele entendeu que ele não foi chamado para jogar bola. Ele entendeu que ele foi chamado para ganhar vidas dentro do futebol. E aí isso aí começa a mexer com as pessoas. Porque alguns querem enriquecer com o futebol. Não, vai ser bom, você vai ter dinheiro para comprar sua casa, para comprar seu carro, para ajudar as pessoas. Mas Deus não chamou você para ganhar dinheiro. Deus chamou você para ser um missionário no campo que você está. Eu estive militar durante 30 anos na Força Aérea. E os primeiros 6 anos foram muito difíceis na minha vida. Porque eu queria ser militar. Mas quando Jesus alcançou meu coração, então eu entendi que o meu propósito não era ser militar, mas era ser uma luz dentro da Força Aérea. Então quando você encontra o propósito profético da sua vida, quando você é ativado naquilo que Deus te chama, então aquilo não se torna um peso para a sua vida. Você começa a caminhar em graça no ambiente onde você está. Eu vejo muitas pessoas dizendo acerca das escolas, acerca do que tem se ensinado nas escolas, mas muito disso tem acontecido. Por quê? Porque as pessoas que foram chamadas profeticamente para exercer o seu papel dentro da educação, simplesmente começaram a olhar a educação como se fosse algo que não tivesse tanto valor. Então faltou o quê? Faltou ativação profética. Faltou pessoas que disseram: não, eu fui chamado para ser professor, eu fui chamado para ser mestre, e eu vou ser uma coluna naquele lugar. Então você precisa ser ativado na área que você foi chamado. Se você é um empreendedor, você precisa ser ativado na área do empreendedorismo. Se você é um advogado, na área do direito. Se você na área que você foi chamado, você precisa abrir o seu coração e deixar Deus te usar. Porque quando você entrega o seu coração para Deus te usar na área que você foi chamado, você vai fluir com mais intensidade. E as pessoas que estão do seu lado, elas vão ser alcançadas com graça, com poder e com glória. Mas qual é o problema da igreja? É que nós continuamos sendo príncipes com mente de escravo. Nós continuamos caminhando como se fossem escravos. Nós somos pessoas dotadas de inteligência. Nós somos pessoas que carregam a glória. Nós somos pessoas que têm Deus dentro de nós, mas nós não conseguimos pensar fora da caixa. Nós criamos muitas vezes uma forma de se pensar a igreja e nós só pensamos 4 paredes. Nós não conseguimos pensar fora da caixa. Não sei se o pastor Osmar está me assistindo. Pastor Osmar está para chegar com a esposa e mais um casal de irmãos lá do Paraná. E numa noite de discipulado com ele, de discipulado horizontal, nós trocando experiências, eu falei: Osmar, você sabe qual que é o problema da maioria das pessoas? É que elas conseguem pensar só em 4 paredes, elas não conseguem pensar fora. E quando elas acostumam a viver nesse ambiente, tudo na vida delas
se dá nessas 4 quinas que nós temos aqui. Isso serve para tudo. E elas começam a ser escravizadas num ambiente onde elas poderiam prosperar muito, um ambiente onde elas poderiam avançar muito, que elas poderiam conquistar muito, que elas poderiam fazer muito mais, e elas não fazem. Então, quando elas encontram um cara louco, um cara que está falando que vai ganhar milhões, um cara que está falando que vai ganhar vida, que vai sustentar missionários, que vai comprar isso, a pessoa fala, esse cara é doido. Não, ele não é doido, é porque ele está pensando fora da caixa. Fora da caixa. Eu lembro que quando eu fiz o primeiro seminário de finanças lá no Maciel, a maioria das pessoas eu perguntava, por que você é assim? Eu disse, não, porque eu quero. Eu falei, é verdade. Muitas vezes nós somos miseráveis porque nós queremos. Porque nós queremos, nós acostumamos. Alguém aqui já teve uma pedra no sapato? Sim ou não? Você está andando, entra uma pedra no sapato, aí você não tira. Daí a pouco você começa a fazer assim com o dedo, ó. Aí daí a pouco você começa a gostar, você fala, nossa, que legal. É uma dorzinha boa, um trenzinho bom. Quem aqui já teve bicho de pé? Hã? Quem já foi da roça aqui? Dá aquela coceirinha, não dá? Daí a pouco você gosta da coceirinha. Daí a pouco você essa coceirinha gostosa. Mas aquilo te faz mal. Você começa a acostumar com o pouco que você tem e viver com a miséria que você tem. E você esquece que você foi chamado para viver abundantemente em Cristo. É uma vida abundante, irmão. Eu não sei nem o tamanho do que é isso. Mas é algo que é muito grande. Porque a abundância fala de algo que não tem limite. Algo que não pode parar. É um rio que não para. Não para de honrar. Muitas vezes nós vemos os filhos se colocando em posição de escravidão. Eles se colocam nessa posição e eles se acostumam a viver como estão. E isso em todas as áreas da sua vida. Você costuma vir para a igreja todos os dias, fazer a sua rota da sua casa. Quando você se converte é incrível, irmão. Como você quer pregar o evangelho para todo mundo. Como você quer que todos conheçam o evangelho. Mas no passar dos anos você vai fechando ali a sua zona de conforto. E você só conhece o caminho da sua casa para a igreja, da igreja para a sua casa. Você não conhece outro caminho. No seu carro não cabe mais ninguém. Você não consegue colocar mais alguém para colocar dentro do seu carro para você trazer para a igreja. Você não consegue, porque você vai se acostumando com aquela vidinha de evangélico, com aquela formazinha de ser evangélico, e você vai achando que isso é bom, e você começa a negligenciar Marcos 16, ide por toda a terra, pregar o evangelho a toda criatura, e você passa a ser um crente, que tem carteirinha de crente, que senta no banco da igreja, que contribui com dízimo, que contribui com oferta, que dá testemunho, mas se perguntar quantas vidas você ganhou para Jesus esse ano, você vai dizer nenhuma. Por quê? Porque você perdeu a ativação profética da sua vida. Os filhos foram chamados para estar em posição de governo, de chefia e de governo. Mas os filhos têm perdido esse lugar por falta de uma mentalidade que alcance esse lugar, e eu tenho chamado isso de mentalidade do céu. Eu não gosto muito desses jargões que Deus te chamou para ser cabeça e não te chamou para ser cauda, que Deus te chamou para governar e para não ser escravo. Mas se a gente for olhar para o contexto bíblico, o Senhor nos estabeleceu nesse lugar mesmo, nesse lugar de autoridade, aonde nós governamos, aonde as coisas acontecem de fato, de forma coerente e correta. Mas até isso a gente tem perdido. E se você não está governando, irmão, tem alguma coisa errada com a sua vida. Se você não está exercendo o governo naquilo que Deus te chamou, tem uma coisa errada na sua vida. Você vai precisar repensar a sua forma de viver. Porque quando a gente estuda sistemas de governo, a gente sabe que tem chefes de Estado e tem chefes de governo. Geralmente os chefes de Estado, eles ocupam uma posição simbólica. Eles estão ali de forma representativa. Muitas vezes eles nem ditam nada, eles nem falam nada. Mas os chefes de governo não. São aqueles que metem a mão na obra e fazem a coisa acontecer. Preste atenção, nós não estamos aqui para sermos representantes só de algo. Nós somos aqueles que fazem a coisa acontecer, irmão. O Senhor nos chamou para fazer acontecer.
Desde o nosso nascimento, Ele nos chamou para fazer acontecer. Nós não somos uma rainha que está numa posição de rainha ou de rei, para que todo mundo olhe e diga: nossa, olha só, o rei Sandro, a rainha Elisângela, o rei Ricardo, a rainha Clésia. Nós somos reis, sim, mas nós somos também sacerdotes, ou seja, nós somos reis que fazem acontecer. Mas nós temos perdido também esse entendimento. Irmão, Deus não te elegeu para ser coadjuvante nessa história. Ele te elegeu para ser ator principal. Se você vai pregar, é o melhor sermão. Se você vai dançar, é a melhor dança. Se você vai preparar um equipamento de mídia, você vai fazer o melhor. Se você vai pintar, vai dar o melhor. Se você tocar, o melhor. Por quê? Porque você não é coadjuvante nessa história. Você não está a par. Você faz parte da história para mudar situações, para mudar ambientes. Você precisa entender isso. Deus não disse que você seria simplesmente uma casa. Ele não falou: não, eu vou construir em você uma casa. Ele disse: você vai ser uma casa, mas também vai ser uma habitação, porque eu vou morar dentro de você. Como que Deus vai morar dentro de você, querido? E as coisas estão do mesmo jeito. Nada muda à sua volta. É porque falta ativação. Você ainda não está ativado no nível que você tinha que estar. Você está ainda olhando para os periféricos, ainda está acostumado com aquela vidazinha sua que você tinha de 20, de 30, de 60 anos atrás. Faz assim, irmã Maria Abreu, levanta a mãozinha assim, irmã Maria Abreu, ó. Olha lá para trás, lá, aquela senhora lá, ó. Fica de pé, irmão, por favor. Aquela irmã deve ter mais ou menos uns 62 anos, é isso, irmã? 62, Rosângela? Quanto? 85? Irmão, ela tem 85 anos. Essa senhora aí, mais uma outra amiga dela que já foi para a glória, evangelizou essa Vila Moraes quase toda, há uns 10, 15 anos atrás. Sabe o que é isso? Ativação profética. Sabe o que é isso? Alguém que entendeu o seu propósito e quer fazer acontecer. Sabe o que é isso? Alguém que não está olhando para a luta, mas está olhando para a glória. Sabe o que é isso? Alguém que não está coçando a ferida, mas que vai restaurar a ferida de alguém. Sabe o que é isso? Alguém que vai ser levantado para colocar as mãos e abrir a visão de quem não tem visão. Só que a igreja, irmão, está olhando muito para fora. Está olhando muito para culto open bar, para culto vem novinha, para não sei o quê. Começa a olhar para a glória, começa a olhar para o rei. Presta atenção, irmão. Acorda. Deus não disse que você seria apenas um rio. Ele disse que você seria um rio cujas águas transbordariam de dentro de você. Sabe o que é isso? Ativação profética. Se por onde você passa, irmão, você não é um rio que transborda, tem uma coisa errada. Porque rio fala de vida, rio fala de alimentar pessoas, rio fala de pastos, de árvores frondosas, todas verdinhas. Se por onde você passa é um deserto, é sinal de que você não foi ativado ainda. Se sua casa é um deserto, se sua família é um deserto, você não foi ativado ainda, porque por onde o rio de Deus passa, diz a palavra de Deus, tudo Ele vai transformar. Por onde Ele passa, irmão, é tudo verdinho. A gente estava caminhando agora, viajando nessa viagem que nós fizemos para o São Francisco. Nós vimos muito lugar seco, de outras vezes, agora estava tudo verdinho, mas tudo ao lado do rio é frondoso. Rio alimenta pessoas, rio sustenta pessoas, rio faz com que as pessoas possam chegar, rio é banho, é tanta coisa que você tem no rio. E a minha pergunta é, se você é esse rio que transborda, o que as pessoas estão recebendo de você? Se elas não estão recebendo, sabe o que falta? Ativação profética. Se você é um rio que você só dança aqui na igreja, então está faltando ativação profética. Porque você pode dançar aqui, mas você pode ir para as praças, você pode ir para os becos, você pode ir para as universidades, você pode ir para onde você quiser e fazer com que esse rio que você receba aqui seja abundantemente transbordante nesses lugares. É indo, não é ficando. É alcançando, e não apenas sendo alcançado.
Chefia e governo são palavras muito parecidas, mas eles têm significados diferentes. O céu não te chamou apenas para ser um chefe, mas Ele te chamou também para que você faça acontecer na terra. É assim na terra como no céu. Se você governa, então as coisas vão acontecer. Eu simplesmente tenho estado impactado com essas verdades já há alguns tempos, desde 2014. 2014 entrou uma loucura santa no meu coração. E eu comecei a olhar para a minha volta e eu descobri que mesmo tendo muitas coisas, eu era um cara pobre, miserável, mesmo escrevendo muitas canções, mesmo já escrevendo livros, mesmo discipulando, eu era um cara pobre, miserável. Por quê? Porque eu estava dentro das 4 paredes. Sabe para que você foi chamado? Você foi chamado para transtornar o mundo. Você foi chamado para transtornar famílias, transtornar casas. Você foi chamado para ser um problema no coração do seu chefe, irmão. Quem aqui já percebeu assim? Eu não sei se você já teve essa experiência. Você entra num lugar e não está vendendo nada. Nada. Aí o crente chega e entra lá e fala, me dá uma balinha. De repente começa a chegar gente, começa a chegar gente, começa a chegar gente. Sabe o que é isso? É porque você carrega dentro de você aquele que atrai a prosperidade. Então onde você vai, você leva a prosperidade. Então começa a levar a prosperidade para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Se tem Jesus aí dentro, tem crente aí, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Achei que eu estava sozinho aqui. Você precisa entender, irmão, o que é uma ativação. Olha o que diz Atos 17:6. Estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, chegaram também aqui. Irmão, se não for para a gente causar um terror aqui na Vila Moraes, se não for para causar um terror lá na Aparecida, se não for para causar um terror no Senador Canedo, se não for para minha célula ser a maior, se não for, meu Deus, para os meus discípulos serem aqueles que governam, então, irmão, não tem para que existir. Se não for para transformar vidas, não tem para que existir. Se não for para trazer o céu na terra, não tem por que existir. Você precisa aprender a transformar os lugares onde você vai. Você precisa aprender a transformar os ambientes. Você precisa aprender a gastar a sua força significativamente com aquilo que realmente precisa da sua força. Você precisa ser ativado no seu espírito. As pessoas falaram a vida toda que você é tímida. Isso é uma mentira. Você é uma leoa. Você é alguém que quando brada, o povo tem que parar para te ouvir. As pessoas têm falado que você é gago e não sabe falar. É mentira, porque o Espírito Santo fala através dos seus lábios. O mundo quer te pôr numa caixa, irmão. Quer te pôr num quadrado, mas o Espírito Santo está dizendo, eu te constituí profeta sobre as nações, vai e fala. O problema é que a sua mente muitas vezes quer continuar nesse lugar, o seu coração quer continuar nesse lugar. Você ainda está em busca de seguidores no Instagram, você ainda está preocupado com isso. Presta atenção, você não foi chamado para ter seguidores no Instagram, você foi chamado para transtornar o mundo. Acorda, igreja. Acorda. Quando você olha para o Egito, você percebe que Faraó era o chefe, mas quem governava era José. É só olhar para o Egito. Faraó era o chefe, mas ele dizia, é José que vai governar sobre tudo. Quando você olha lá na Babilônia, você percebe que Dario e Ciro eram reis, mas quem governava era Daniel. Quando você vai lá para o Novo Testamento, você percebe que Herodes, que Pôncio Pilatos, eram os caras que chefiavam, mas quem governava era Jesus Cristo, Filho do Altíssimo Deus. Quando você vai para a igreja primitiva, você percebe ali em Atos que Agripa era o rei, mas quem governava era o Paulo. Aonde tem filho de Deus, tem governo estabelecido. Aonde tem filho de Deus, tem governo de Deus estabelecido. E você precisa entender essas coisas. Você precisa parar de olhar para você como um coitadinho.
Você precisa de fato entender o Deus que você carrega. Hoje eu estava aqui olhando para essas câmeras, e eu escutei uma frase do tipo: não tem quem toma conta disso, não tem quem governa isso, só que a gente tem uma mente muitas vezes errada. E a gente fica muito dentro da caixa, porque a gente acha que para tomar conta de câmera e tal, tem que ser homem. Eu pensei assim, rapaz, mas tem a Isabela, tem a Gabriela, tem não sei quem. Rapaz, eu vou pôr essas câmeras na mão dessas meninas, elas vão ter que se virar com isso. E fazer acontecer. Isso é sair fora da caixa. Sabe quem ajudava Jesus? As mulheres. As cooperadoras de Cristo. Sabe quem ajudava Paulo? Mulheres. As cooperadoras de Paulo. Você precisa pensar fora da caixa. Você precisa sair desse lugar onde as pessoas te colocaram e não te deixa ver o mundo lá fora. Não te deixa ver o que Deus tem para fazer através de você lá fora. Irmão, eu nunca aceitei o normal. O normal para mim é ser comum. Eu gosto de desafios. Eu gosto. Guilherme falou, pastor, a câmara é tanto. Eu falei, tem 3.500. Mas aquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele alimentou uma multidão. Milhares de pessoas ainda vão escutar esse sermão que eu estou pregando hoje aqui. Tudo depende de como você enxerga, de como você vê. Aonde tem filho tem governo, e aonde tem governo de filho tem Deus reinando poderosamente. Irmão, eu queria falar algumas coisas aqui, mas está gravando, eu não posso, porque eu tenho um código de honra. Mas eu sei o que Deus fez comigo. Eu sei como Deus conduziu a minha vida. Eu vi Ele me preparando. Eu vi Ele coordenando e ajustando. Saiba que você pode mudar ambientes proféticos e transformar milhares de pessoas. Você pode mudar desde que você comece a entender quem você é. Eu disse para o apóstolo Vitor, que está chegando amanhã, eu falei para ele, apóstolo, por favor, não é um time para levar surra. Esses são meninos que estão aceitando o desafio de uma mudança. Nós estamos girando um ciclo. Deus está levantando nosso meio empresários. Deus está levantando nosso meio homens bem-sucedidos, mulheres bem-sucedidas. Deus está levantando nosso meio pessoas que vão transformar cidades, pessoas que vão comprar casa e dar para irmão que não tem casa, que vão dar emprego para quem não tem emprego, que vai dar casa porque que vai fazer esse tipo de coisa, irmão. Há uma mudança, cara. Há uma mudança no nosso meio e você precisa entender isso. Por isso que está doendo, por isso que a gente está aflito, por isso que a gente está angustiado, por isso que a gente não está aguentando, porque o Espírito Santo está gerando algo e nós vamos dar à luz um filho, e esse filho vai transformar vidas. Ei, Deus! Irmão, você está ainda de mão dada com a política. Sabe por que a sua vida não girou? Porque você ainda acredita que é a política que vai mudar a sua vida. Presta atenção, Deus é que vai mudar a sua vida. Mergulha nele. Irmão, eu lembro quando eu assumi a igreja em 2002, eu disse, nós ainda vamos ter ministros aqui, nós ainda vamos ter advogados aqui, psicólogos aqui, nós ainda vamos ter pessoas que vão servir ao governo, que vão congregar aqui. Aí eu estava lembrando que a irmã da Denise é ministra do TST, Tribunal Superior do Trabalho. A pastora Denise é nossa ovelha aqui, e a irmã dela é ministra lá, irmão. E a ministra Adelaide, de vez em quando, liga e faz ofertas abençoadas aqui na nossa igreja, sem a gente nem saber, através da Denise, através do escritório. Marcos André agora é advogado, Cássio.
Cássio, Marcos André agora é advogado, pastor Cássio. Doutor Marcos André. Vamos aplaudir a Deus por isso, irmão. Tem gente fazendo psicologia no nosso meio. Doutor Geladeira. Cadê teu filho, Jaqueline? Põe a mão na cabeça dele. Vai lá, pastor Cássio. Você não foi chamado para ser jogador de futebol não, meu filho. Você foi chamado para ser uma luz no meio dos atletas. Sabe por que as coisas não fluíram? Porque o seu coração foi para um lado, mas hoje Deus está alinhando seu coração, e uma nova oportunidade de Deus vai vir sobre a sua vida, e quando ela vier, agarra! Agarra, irmão! Agarra! Deus quer te fazer governar em lugares escuros. Ah, irmão, quando eu cheguei no batalhão de infantaria alguns anos atrás, muitos anos atrás, quando meu pai me deixou lá, a primeira coisa que o cara falou para mim foi: bem-vindo ao inferno. Eu falei: pai, volta aqui que eu quero ir embora. E meu pai falou: não, pegou o carro e foi embora. E eu disse: meu Deus, e agora? E aí Deus começou a me surrar, a me bater, eu me converti. E quando eu me converti, Deus falou comigo: sabe qual é o propósito da sua vida? Aqui dentro da Força Aérea. Eu falei: qual, Deus? Transformar os lugares aonde você vai em céu. Então eu fui encarregado do recrutamento há alguns anos. E mesmo tendo que ser firme, nós transformamos aquele lugar num ambiente de glória. Lá no pelotão de cães de guerra, onde eu fui chefe, onde eu fui encarregado, durante muitos anos. Quando eu cheguei ali, irmão, era difícil, porque as conversas eram terríveis. Mas passado ali 4 anos, quando eu entrava lá, alguém dizia: pai do Senhor, pastor, pai do Senhor, pastor. Deixei de ser militar para ser pastor. O seu papel é transformar ambientes proféticos. Você é cabeleireiro, a mulher senta ali, você começa a orar e fala: decantarabachui. Eis que o Senhor te diz, mulher. E a mulher foi ali para cortar o cabelo, foi ali, de repente ela começa a mergulhar na glória, e ela começa a perguntar: o que é isso? Falou: Deus que eu sirvo te ama, quer salvar a tua vida, e vem congregar com a gente. Você está lá vendendo na farmácia, e passa alguém, e você fala: ei, manai, manto. Aí a pessoa grita do outro lado: 2 manto. Aí você fala: 3. Você precisa entender que Deus te elegeu para andar ativado. Ativado. Irmão, você não é vendedor de seguro, você não é barbeiro, você é um proclamador de sonhos, um transformador de vidas. É isso que você é. Você não é um tocador, um cantor, um pianista. Você é aquele que faz a glória vir e muda a história de famílias. É isso que você é, porque onde você está, você governa. Pastor Maciel, vou expor ele. Ele sempre vai lá em casa. Ele não sai lá de casa. E toda decisão que ele vai tomar, ele me liga. E quando foi o ano passado, eu falei para ele: Maciel, você não precisa mais se preocupar com isso. Por quê? Falou: porque o Senhor já aceitou seu sacrifício. Aí virava e mexia, eu falei: não vou mais voltar nessa conversa. Descanse o seu coração, porque o Senhor já está trabalhando. Irmão, entrar no descanso de Deus é ter a certeza de que Ele governa. E você precisa entender isso. Nós estávamos no sertão, eu, Neiva, Cássio, Jaqueline. E eu gosto de caminhar, quando eu chego numa cidade, eu gosto de pôr o tênis e caminhar e sentir um ambiente profético. E eu vou caminhando e vou orando. E eu disse para Neiva, você vai ver que eu vou ser atacado. Ela: como assim? Eu falei assim: em alguma área o inimigo vai querer me atacar aqui. Irmão, aí apareceu um carro, eu acho que era um casinho, um Corsa, não sei que carro que era aquele, um Corsa, cantando aquelas músicas que eu tocava em tudo quanto é show. Eu falei: Satanás, você veio através de música. E aí a música ia tocando, e a música queria entrar no meu coração, e eu orando.
E eu disse para a Neiva, você vai ver que esse carro vai me seguir na cidade. Ela, para com isso, né? Olhou assim, né? Irmão, pois aonde eu andava, o carro andava atrás de mim cantando as músicas. E eu falei, você está tendo uma aula nessa manhã de batalha e guerra espiritual. Disse para ela. Só que eu sabia que o inimigo, irmão, estava tentando impedir que eu enxergasse algo. E de repente o Espírito começou a me dizer, olha, é importante que você entre nessa casa aí, nesse lugar aí. Eu disse, vamos entrar aqui, eu tenho uma senha quando eu entro no lugar. Eu entro sorrindo e digo, bom dia, Deus te abençoe. Quando a pessoa fala amém, eu entro com o evangelho. Falou amém, irmão, eu entro com o evangelho. Não tem esse negócio. E quando eu entrei naquele lugar, Deus já começou a falar comigo, eu preciso que você transforme esse ambiente. Irmão, Deus está me dizendo que vai levantar nessa noite, não mas quase 50 pessoas que vão transformar ambientes. Por que não todos? Porque nem todos estão conectados com o que eu estou dizendo. E quando eu entrei naquele lugar, e eu comecei ali, comprei alguma coisa, e comecei a falar com a mulher, ela falou, você não é daqui, você é de fora, o que você veio fazer aqui? Eu disse, eu vim amar vocês. Ela, como assim? Por exemplo, essa moça que está sentada aí, nessa noite você não dormiu, filha, aí já começou a ativar. Já começou a ativação. E o Senhor, a mulher já não aguentou, já levantou. Quando ela levantou, já estava com a mão na cabeça dela. A Neiva já saiu correndo, já foi abraçar. Irmão, e o lugar virou um lugar de oração, de glória, de presença de Deus. Eu estou saindo do lugar e a Neiva está lá dentro ainda orando. E a mulher não sai daqui não, fica aqui comigo. Por quê? Porque onde tem um filho que entende o que é ativação profética, as pessoas querem ficar perto dela. Por quê? Porque elas estão carregando a glória de Deus, a essência de Deus, a presença de Deus. Então preste atenção no que eu vou dizer. Faraó governava, mas nos tempos de José, Faraó chefiava, mas nos tempos de José, era ele que governava. E quando José governou, ele salvou uma nação da fome. Quando você for ativado nessa noite, nações serão salvas de fome. Você vai alimentar nações. Você vai alimentar nações, são pessoas. Deus vai falar para você, compra ali uma cesta de alimento e leva na casa tal, na rua tal, no lugar tal, porque aquela pessoa está precisando de ajuda. Quando você governa, os recursos vêm na sua mão para você alimentar nações. Nações falam de pessoas. Nos tempos de José, quem chefiava era Faraó, de Moisés, quem chefiava era Faraó, mas foi Moisés que foi enviado para libertar o povo, pela mão de Moisés. Deus libertou uma geração. Presta atenção aqui no tio, esquece o tecladista. Se você for ativado nessa noite, você vai se transformar num libertador de vidas. Pessoas vão ser libertas, irmãos, de demônios que você nem imagina. Imagina aqueles 10 entidades que governavam o Egito. O povo de Israel foi liberto de principados e potestades através da mão de Moisés. A ativação profética te coloca no lugar aonde você é usado com ousadia para libertar nações. Você precisa entender isso. Nos tempos de Dario, nos tempos de Ciro, eles chefiavam, mas quem governava era Daniel. E Daniel foi usado poderosamente para estabelecer a volta do Messias. Sabia disso? Você sabe, os magos do Oriente, só eles sabiam quando Jesus iria nascer. E os magos do Oriente, eles eram discípulos de Daniel, porque foi Daniel que chefiava os magos da Babilônia. Ou seja, ninguém sabia, mas os discípulos de Daniel sabiam. Sabe o que você vai se tornar? Você vai se tornar um verdadeiro chefe dos magos, um mestre dos magos. Se você entendeu o que eu estou falando, a ativação profética te dá visão do que virá. Tem muita gente aí estudando escatologia, irmão, mas se você mergulhar na ativação profética, você vai entender o plano de Deus para o final dos tempos. Nem falo que nos tempos de Jesus quem governava, quem chefiava, mas quem governava era Jesus, e ele estabeleceu o reino de Deus sobre a terra.
Sabe o que vai acontecer se você for ativado profeticamente? Você vai estabelecer reinos. Você vai fluir no reino. Você vai tomar esse reino por esforço. Ah, queridos, eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso. Mas qual é o nosso problema? Diga assim: o meu problema é a minha mente. Mateus 24, versículo 1, se não me engano, Jesus diz assim: vede para que ninguém vos engane. Diga para quem está do teu lado: não deixe ninguém, nem nada te enganar. Quando está perto de acontecer, alguém te engana. Um sentimento da alma te engana. Um desejo da alma te engana. Não deixe ninguém te enganar. Não deixe, irmão. Se Deus falou que será, é porque já é. Os filhos não carregam uma promessa, os filhos carregam uma herança. Você é aquele que já tem posse da herança. Jesus morreu e deixou a herança, Ele ressuscitou e mantém a herança. Romanos 8 diz assim: se com Ele sofremos, é certo também de que com Ele seremos glorificados. Se com Ele morremos, é certo também que seremos glorificados com Ele. Mortificados, pois, em Cristo, ressuscitados também com Ele. Então você precisa acessar a sua herança. Você precisa colocar a mão naquilo que é seu por direito. Se você não colocar a mão, alguém vai colocar no seu lugar. Jesus não dividiu a herança, irmão, de forma desigual, não. Os filhos têm parte na herança. Você precisa entender nisso. A sua mente vai sair da escravidão. Gostaria de ler alguns textos. Tem como colocar aqui? Eu não sei se tem jeito. O primeiro texto é de Jeremias 1, 9 e 10. Ah, eu já vi esse texto aqui dando trabalho em algumas lives no Instagram, e eu fico rindo do povo. O texto diz assim: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Sabe o que é isso? Governo. Isso está estabelecido sobre a sua vida. Se é ruim, irmão, despedaça. Se é ruim, destrói. Se é ruim, extermina. Se é ruim, irmão, joga fora. Mas se for bom, edifica, constrói. Você pode fazer isso, porque você é um rei e um sacerdote que governa. Ah, eu quero que você entenda isso. Eu fico vendo os irmãos do Arpitaça aqui, orando. Eu tenho vindo para a igreja todos os dias, pela manhã, ficado aqui até 2, 3 horas da tarde, orando, lendo a Bíblia, escrevendo. Eu fico vendo aqui os irmãos passando, e muitas vezes eu entro aqui e vejo eles lendo os textos, e eu fico pensando: será que eles estão entendendo exatamente o que eles estão fazendo? Porque nós fomos chamados para exercer governo. Eu lembro que um dia o irmão Anderson, lá na casa dele, alugaram lá ao lado dele, e era um centro de prostituição, coitado. E ele sofria demais com aquilo. E a conversão do irmão Anderson começou com isso. Ele disse: eu não aguento mais. É prostituição 24 horas aqui do lado da minha casa. Ele disse: o que fazer? Eu falei: vamos lá, vamos resolver isso. A gente prega, eles se convertem, se tornam filhos de Deus, ou Deus tira eles daqui. Irmão, bastou uma oração para que eles saíssem de lá. Uma oração, porque os filhos governam, os filhos reinam. O nome disso é governo. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 1, 5, 6. Esse tem sido o meu texto de cabeceira. Apocalipse 1, 5, 6. E eu quero ler a partir ali do meio do versículo, que diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O versículo 6: e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai.
A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos constituiu reinos e sacerdotes. Sabe o que é isso? Governo. Governo. Lá na célula, irmão, eu tenho trabalhado isso paulatinamente. Ah, mas a minha casa não está legal. Ah, mas a minha... Exerça governo, exerça sacerdócio. Ah, mas a minha filha é rebelde. Exerça governo, exerça sacerdócio. No governo, você é quem dita as ordens. No sacerdócio, você traz a presença, você traz a glória, você traz o amor de Deus. Quero ler um outro texto. Aliás, eu quero continuar nesse texto. Eu acho interessante a palavra, porque a palavra aqui para reino é basileu, e significa aquele que fundamenta através do poder. Quantos aqui tem poder? Dínamos, dunamis, poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus. Recebereis poder. Basileu, basileia, fogo. Recebereis fogo. São reis que ministram por meio do fogo. São reis que ministram por meio do poder. Fundamentados, alicerçados em Cristo Jesus. Ah, mas ela é tímida, ela é isso. Não, você é uma filha do fogo. Um filho do fogo. Um filho que exerce poder. Ah, irmão, isso tem mudado a minha vida. O nome disso é governo. O nome disso é governo. Outro dia eu saí para comprar um lote. Eu ainda não testemunhei isso aqui, eu acho. Eu disse: Deus, eu quero morar nos Jardins. Amém? Você tem os seus sonhos, tem os sonhos de Deus e tem um sonho que você tem. E eu disse: Davi, vamos hoje comigo ali comprar um lote nos Jardins. O Davi me olhou assim: Jardins, pai? É. Rapaz, está podendo, hein? Pegamos o carro, passamos na casa de um corretor, já tinha combinado com ele, e fomos lá nos Jardins. Irmãos, eu comprei um lote sem dinheiro, sem um centavo no bolso. Eu cheguei lá, ele me levou num lote, era quase 400 mil. Eu falei: esse lote não vale nem 320, eu não vou dar 400 mil no lote desse, não. Acho que o Davi me olhou assim e falou: rapaz, 400 mil. Aí me levou num outro lá, que era acho que 200 e alguma coisa, lá 320. Eu falei: não, nesse eu não pago nem 280. Aí ele me levou num, irmãos, e eu falei: Deus, eu de fato queria morar aqui, nesse lugar. E o lote, irmão, planinho, bonitinho. Já levei alguns profetas para orar lá comigo. Coisa linda, 2 quadras de tênis. Não é ostentação não, viu, irmão? É melhorar um pouco a qualidade de vida de alguém que já trabalhou muito. Pista de Cooper, pista de trilha no meio da mata. Eu falei: oh Deus, é aqui mesmo. E eu falei: quanto é que é esse lote aqui? Ele falou: isso aqui é um achado. Eu falei: é mesmo? É. Isso aqui é um ágio. O cara já pagou mais de 120 mil. E eu falei: ah, meu Deus, que sonho. 120 mil, irmão, 120, nossa. Eu acho que 120 mil eu dou conta de comprar. Não, mas deixa eu explicar o esquema aqui. Eu falei: qual que é o esquema? É que ele está vendendo por 60. E você vai só continuar pagando as prestações sem balão. E a prestação era justamente o que Deus havia me dado num curso que eu fiz o ano passado na Força Aérea, que eu não queria fazer, mas que Deus falou: faça, porque eu quero te abençoar. Os filhos governam. Aí eu olhei para o lote, irmão, mas eu não tinha os 60 mil, né? Aí eu falei: acho que vou ligar para o Paulo, para o Maciel, vou ligar para o Ricardo, porque o Ricardo é o homem dos milhões. Amém? Ah, bom.
Aí Deus falou, você quer? Eu falei, quero. Aí Deus falou, oferece o seu carro que ele pega. Eu falei, pega. Aí Deus falou comigo, pode o vaso contender com o oleiro? Eu falei, não, Senhor, que isso? Decanta lá, baixai. Ei! Oferece o carro e eu comecei a lutar dentro de mim, irmão. E Deus oferece o carro, eu quero te dar esse lote. Eu falei, Deus, mas meu carro, ele é batido. Ele é de seguradora. Eu paguei 58 mil nele. Aqui vale 120 mil, cara, aqui é dinheiro, só está entendendo? Ele falou, Deus falou comigo, seja verdadeiro com ele, ofereça o carro que ele pega. Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ele, o que é? Você não quer pegar meu carro, não? Ele olhou o carro assim. Eu falei, não, peraí. Só que ele é de seguradora, teve a porta batida. Eu tenho um laudo cautelar aqui, assim, assim, assado. Espera um minutinho. Está fechado o negócio, a gente pega seu carro. Daqui uns dias vocês vão lá na minha casa no Jardins, tá bom? Nós vamos fazer churrasco lá, tá bom? Nós vamos glorificar a Deus lá, tá bom? Irmão, você precisa entender que do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nele há. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele entregou aos filhos dos homens. Você precisa governar. Você precisa governar. Abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, já estou terminando. Hoje é festa. Amanhã, convido vocês para vir tomar o café da manhã comigo. Amém? Vai ser o nosso café criativo. Vai ser uma bênção. O apóstolo Vitor deve estar aqui e vai ministrar uma palavra. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer, será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quantos aqui creem? Quantos aqui creem? Quantos aqui creem? Quantos aqui creem? Irmão, eu estava no sertão e Jesus me falou uma coisa muito forte. Vocês pregam Jesus como se ele estivesse morto. Isso mexeu comigo. Prega Jesus como se ele estivesse morto. O meu Jesus está vivo, irmãos. O seu Jesus está vivo. Pare de anunciar Jesus como se ele fosse uma história fictícia. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quantos aqui creem? Então para de correr atrás de sinais. Os sinais correm atrás dos filhos que governam. Os sinais correm atrás dos filhos que reinam. Os sinais correm atrás dos filhos que são sacerdotes. Pare de correr. Irmão, você vai se cansar menos. Você vai se cansar menos. Irmão, muito menos. E aí ele diz, em meu nome expelirão demônios. Quantos creem que vão ser ativados e vão ser libertadores de pessoas que estão cheias de demônios? Irmão, eu fui no Morro do Chapéu 4 vezes. Isso foi minha 4ª vez que eu fui, se eu não estiver enganado. Lá tem uma senhora que chama Risolete. Irmão, quando eu vi o estado da Risolete, eu não sabia o que fazer. É justamente aí que está o engano. É isso que eu estou dizendo para você. É quando você olha para uma situação e não sabe o que fazer. Você tem que ir para Jesus, irmão. Não sabe o que fazer, vai para Ele. Então eu não sabia o que fazer, eu deixava. Sabe aquela oração que você faz para o desencargo de consciência? Deus abençoe meu irmão em nome de Jesus, amém. Deus muda a história do meu irmão em nome de Jesus, amém. Deus faz isso em nome de Jesus, amém. E aí nós enviamos Valdir, Graciane, Chiquinho, o Anderson e o Geraldo para o sertão. E aí acho que Graciane estava passando por lá, viu aquela situação e ela se inconformou. Diga, os filhos são inconformados. Irmão, sabe por que eu irrito muita gente? Porque eu sou inconformado. Não tá boa essa dança, melhora esse negócio aí. Eu não quero vocês aqui dentro, eu quero vocês lá fora. Eu não quero, eu quero essa pintura aqui, eu quero lá na Lagoinha. Eu vou levar a menina que pinta lá para a Lagoinha, porque o mundo inteiro vai ver ela pintando lá.
Não, agora nós vamos fazer uma pintura no meio de uma praça. Não, eu quero ver um negócio, irmão, eu quero ver lá fora, eu não quero ver aqui dentro. Aqui dentro já tem rio, já tem glória, já tem unção, já tem poder, já tem ensino, já tem muita coisa aqui. Mas é lá fora que as pessoas precisam conhecer. É lá. É lá fora que a gente tem que fazer teatro. É lá fora que a gente tem que fazer impacto. É lá fora que a gente tem que começar hip hop. É lá fora que tem que ter. Aqui tem, tudo bem. Mas a gente tem que ir lá para fora. Eu sou inconformado. E a Graciane inconformou. Deu uma palavra para a irmã. E falou: sai dessa cova. Se você não der um passo, irmão, ela não andava, tinha que pôr comida na boca, tinha que lavar, dar banho nela, tinha que usar fralda. Irmão, quando eu cheguei lá no Morro do Chapéu, veio a Risolete correndo. E eu falei: vai cair, vai cair. Olha o incrédulo. E ela começou a gritar: aleluia, fui curada, aleluia, fui curada, aleluia, fui curada, aleluia, fui curada. E eu disse: como? Eu perdi essa oportunidade. Não acredito. Era só falar: sai da cova em nome de Jesus. Irmão, talvez o que está faltando para você é só levantar a mão e dizer: eu estou inconformado. Sai dessa situação em nome de Jesus. Você precisa ser ativado. Você precisa olhar para fora. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha para a tua mão. Fala assim: eu estou desperdiçando unção. A cidade está enferma. Sua família, alguém está enfermo. Na sua casa alguém está enfermo. E por falta de ativação profética, você está desperdiçando unção. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo, despedaça. Quantos estão me entendendo? Essa é uma noite de ativação, irmãos. Isso é governo. Para terminar, eu quero ler Romanos 8, 5:18. Não precisa abrir a Bíblia não, diz assim, Romanos 5:18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por que você está lendo esse texto, pastor? Por Adão entrou o pecado. E o pecado tirou o governo do coração de Adão. Adão deixou de governar e passou a ser escravo. Escravo do trabalho. Escravo dos seus sentimentos, a sua esposa. Por Adão entrou, Adão perdeu, irmão. Agora eu vou voltar para o texto lá de Gênesis 1, 28. Deus os abençoou dizendo: sede férteis, multiplicai-vos, dominai, povoai, sujeitai. São as 5 essências de ativação que todo filho carrega. Só que quando Adão peca, irmão, de uma certa forma ele perde essa essência. E aí ele começa a caminhar à mercê. Só que a Bíblia diz que por Adão, e em Adão nós perdemos esse lugar. Mas a Bíblia também continua dizendo que por um só ato de justiça, ou seja, por Jesus, nós resgatamos essa autoridade. Como você pode ser escravo se Jesus resgatou isso para você na cruz? E a Bíblia diz: veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. O que ele está dizendo? Agora você pode governar. Em Jesus você pode governar. Então você vai dizer para o câncer: câncer, seque. Você vai dizer: demônios, caiam. Você vai dizer: frutifique. Você não vai mais entrar no supermercado e muitas pessoas vão entrar com você, não. Você vai fazer prosperar dentro da sua casa, dentro do seu lar.
Eu conheço muitas pessoas que são prósperas, mas eu conheço uma menina que está em Portugal, que ela marcou a minha vida. Ela começou a passar muita luta financeira. E muito problema familiar, conjugal e muita coisa. E um dia eu dizendo para ela, filha, até hoje ela me chama de pai e pede bênção. Eu disse para ela, filha, você precisa governar. Você pode fazer com que os 5 pães e os peixinhos abundantemente frutifiquem na tua casa. Pastor, você está falando muito de dinheiro, de finança. A igreja está com problema? Não, irmão. É porque eu estou cansado de ver uma geração miserável em várias áreas da sua vida. Área conjugal, área sentimental, espiritual, familiar. Deus está girando um ciclo aqui. Nós não vamos ser amantes do dinheiro, nós vamos governar em Cristo. E nós vamos ver as coisas acontecendo no nosso meio em várias áreas da nossa vida. Principalmente na área de ganhar vidas para Jesus. Porque esse é o mais importante. A maior riqueza nossa é essa. Você vai deixar de ser estéril e você vai começar a parir ovelhas e ovelhas e ovelhas e ovelhas e ovelhas. Deus vai trazer de volta aqueles que foram. A sua célula vai crescer, vai multiplicar. Deus vai novamente encher a tua vida com a paixão missionária, com a paixão por ganhar vidas, com o pastoreio. Coisas fantásticas vão acontecer. Mas a Emiliana, ela decidiu comprar um daqueles carrinhos de feira. E ela pegou um dinheirinho que ela tinha, irmão. E ela começou a vender pão de queijo, rosquinha. Ela saía às 7 horas da manhã nessa avenida aqui. E ela ia até a Praça da Bíblia vendendo. E aí, 2 horas da tarde, ela saía e ia até o final e voltava. Um dia eu vi ela fazendo aquilo, eu falei, o que você está fazendo, filha? Ela disse, estou pondo em prática aquilo que o Senhor me ensinou. Eu estou governando. Eu estou exercendo o governo. E eu falei, você está ganhando quanto com isso? Ela tirando tudo, uns 3 mil. Eu falei, quanto? 3 mil? Eu ganho 1.890. Trabalho de 7 da manhã até às 17 horas. Você está tirando isso tudo, vendendo pão de queijo. E eu falei, então eu vou vender pão de queijo também. Você é seu concorrente. Porque esse negócio é bom. Ela falou, não, mas tem mais. Eu falei, o que está acontecendo? A minha energia lá em casa, desde aquele dia que o senhor falou, só vem R$13. Eu falei, como? Você fez gato no relógio? Você está em pecado. Falou, não, eu já até liguei lá, pedi para trocar, mas continua vindo 13. Eu falei, rapaz, que coisa boa. Não, mas tem mais. Eu falei, mais o quê? Falou, bujão de gás lá em casa. O que tem um bujão de gás? Já tem quase 1 ano que eu não troco. Eu faço almoço e janta. E eu faço. Por quê, filha? Porque eu estou governando. E vai ser assim até eu pagar minhas contas. Pode ser que não seja assim com você. Mas você nasceu para governar. Você precisa mudar o ambiente. Tem gente que só fala do passado, irmão. Você lembra lá naquela época, quando a gente era daquele lugar, que a gente fez aquilo, que a gente fez aquilo outro, que aquilo. Irmão, esquece o passado. Sabe por quê? Porque agora no presente Deus vai te usar para fazer coisas poderosas e mudar o futuro de pessoas. Então a Bíblia diz aqui que veio a graça sobre todos os homens. E o que é graça? Diga, graça é favor imerecido. Diga, sobre mim tem o favor de Deus. Diga, graça é poder para vencer. Diga, sobre mim há poder para vencer. Diga, graça é Deus se curvando diante do homem para servi-lo. Diz assim, desde a eternidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Levante as mãos e diga, eu espero em ti, Senhor. Diga, graça me coloca de volta ao jardim. E jardim
é lugar de intimidade, de poder, de glória e de governo. E se você crê nisso, aplauda o Senhor. Você foi chamado para governar. Então qual o primeiro ambiente que você tem que mudar? Esse que está dentro de você. Ah, pastor, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Você era isso, você era aquilo. Você agora é filho que reina e governa. Ah, pastor, mas não sei o que, eu não tenho tido mais palavras proféticas, Deus não tem mais falado comigo. Calma, você está gerando algo novo e Deus está te levantando para reinar e para governar. Agora não espere por outro. Agora eu entendo uma coisa. Quando Deus precisou ativar Abraão, ele usou Melquisedeque. Quando Deus precisou ativar José, ele usou a sua vida, mas também usou Faraó. Quando Deus precisou ativar ali Davi, ele usou Samuel. Quando Deus precisou ativar o ministério profético de Jesus, ele usou João Batista. Quando Deus precisou ativar os apóstolos, usou Jesus. Quando precisou ativar Paulo, usou Ananias. Então Deus sempre usa alguém para nos ativar profeticamente. Eu quero ser usado por Deus para ativar profeticamente a sua vida, irmãos, nessa noite. Se você quer, fique em pé. Fique em pé. Você já sabe áreas da sua vida que precisa de ativação. Por favor, coloque aqui. Coloque aqui, se tiver como. Esse texto mesmo de Marcos 16. Marcos 15, 16. Irmão, eu estou precisando de filhos que vão transtornar o mundo. Quantos filhos querem transtornar o mundo? Só que vai ter que ser a partir de hoje. Quando você estiver chegando na sua casa, você vai ver alguém na rua, você vai parar, você vai falar, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. De repente você vai estar andando, não vai ser amanhã não, vai ser hoje, vai ser agora. Vai ser amanhã não. Vai ser amanhã não. De repente Deus vai te falar aqui agora, nesse ambiente profético, que é para você colocar a mão sobre alguém e abençoar essa pessoa, porque profeticamente ela vai ser ativada. Eu estou